Cadê o Juan? Ah, tá ali. Falar um negócio pra vocês. Nunca vou me acostumar, viu? Quando o Brian me chamou mais uma vez para estar compartilhando a palavra aqui, eu pensei, vai dar certo. Eu acho que da próxima vez eu vou estar um pouco mais tranquila. Sabe de nada, inocente. É como se fosse a primeira vez aqui de novo. E eu gosto muito disso, sabe? Porque quando eu me sinto assim, eu tenho a convicção de que não é por mim, é por Ele. É como a gente cantou aqui, né? Não é pelo que eu posso fazer, mas é por quem Ele é. E eu sou tão grata a Deus, sabe? Pela nossa casa. Eu sou tão grata a Deus por cada um que a gente pode estar aqui compartilhando e vivendo mesmo o Evangelho junto, né? Nós somos uma família, nós não somos apenas uma igreja, não é só uma... Pelo menos não deve ser, né? Uma placa denominacional, mas tem que ser uma família, sabe? Um lugar onde a gente vai poder compartilhar as nossas dores, poder compartilhar as nossas alegrias, o que nós estamos passando na nossa vida. E eu queria dizer para vocês que eu estou muito constrangida, sabe, por Deus para estar aqui. Deus sabe que eu tenho passado nas últimas semanas e eu falei hoje com Deus, eu não mereço estar aqui, sabe? Eu não mereço estar compartilhando da tua palavra. E foi muito, muito, muito bom quando eu cheguei aqui, porque estava tocando, né? Nunca foi sobre nós. E eu estava ali orando e realmente não é pelo que eu possa fazer. Obrigada. Não é pelo que eu possa fazer, sabe? Tá na hora da gente parar de olhar para nós. Tá na hora da gente parar de pensar que é o que a gente consegue falar, que é o que a gente consegue cantar, que é o que a gente consegue fazer. Não é a gente, é Ele. E foi isso que Ele me pediu, sabe? Olhe para mim. E se eu olhasse para mim hoje, sinceramente, eu entregaria esse microfone e eu iria embora. Mas Ele me pediu para olhar para Ele, sabe? E é isso que eu vou fazer hoje. Eu vou olhar para Ele e seja feita a vontade dEle aqui. Queria que a gente pudesse abrir as nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Amém ou misericórdia? Em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18 diz: portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Algumas versões vai dizer de glória em glória, né? E quando eu soube do tema, esse versículo não saiu da minha cabeça. Foi o versículo que ficou, é esse, sabe? Eu lembro quando eu li esse versículo e a primeira vez que eu li esse versículo eu falei, caramba! Eu tenho que chegar para Ele sem máscaras nenhuma, eu tenho que chegar diante dEle do jeito que eu tô, porque o véu já foi rasgado. Sabe? Nada me impede de se achegar a Deus. E uma coisa que eu busco muito nesse tempo é sempre olhar as motivações do meu coração, sabe? Qual a motivação que a gente veio para essa casa hoje? Por que você está aqui hoje? Por que você cantou as músicas que você cantou hoje? O que nós estamos fazendo aqui? Se você olhar para dentro do seu coração, o que você vai poder responder diante disso? Sabe? Quando eu tava tocando a última música, né? A terra chama. Eu fiquei tipo assim. A Thaís Natural iria dizer: caraca, essa música de novo. Só que foi tão incrível porque eu fui confrontada da mesma forma como quando eu canto Para Que Entre o Rei,
lindo, lindo, só quero ver você. E sabe, quanto mais nós amamos ao Senhor, mais as canções param de ter importância. Importa o nosso coração diante daquilo que a gente está cantando. E de verdade, eu quis queimar ali atrás como se fosse a última vez que eu pudesse adorar o Senhor aqui na terra. Como se Ele fosse voltar no amém final. Sabe? Eu quero andar como uma pessoa que tem fome e sede de Deus. Eu estava ouvindo uma ministração do Ministério Zoe, que saiu há pouco tempo no YouTube, e ela falou: Senhor, fere o nosso coração com fome de Ti. Fere o nosso coração com sede de Ti. E aquilo deu no meu coração, porque é isso que eu quero, sabe? Eu quero ter um ardente desejo de conhecer Ele, sabe? Quanto mais o tempo passa, eu quero chegar aos meus 70 anos louca por Jesus, sabe? Às vezes eu tô... Vocês sabem como é que eu adoro. E às vezes eu fico assim, caraca, será que eu não tô exagerando? Será que o povo não vai achar que eu sou doida? E eu tenho que ficar nessa constante afirmação, sabe? Não é pra você, não é pra eles, é pra mim. Jesus sempre fala isso, sabe? E Deus fez cada um aqui de uma forma especial, única. O jeito que você adora é só seu, sabe? Então, não se preocupe se você acha que alguém está queimando mais do que você na adoração. Ou para de olhar para a pessoa que está quietinha, sabe? Isso não significa que ela ama menos ao Senhor ou mais ao Senhor. O Senhor não vê como a gente vê, Ele olha o nosso coração. Mas eu realmente oro para que todas as vezes que a gente vier para cá, a gente venha com o desejo de adorar a Deus, de dar mais a Deus, sabe? Porque eu sei o que eu tenho vivido aqui com vocês nos últimos meses. É incrível. Eu amo adorar a Deus junto com vocês. É tipo assim, maravilhoso, sabe? Eu me sinto em casa, eu me sinto família, sabe? E isso é muito bom. E o véu foi rasgado, nada te separa do amor de Deus. Para de se preocupar com o horário, para de se preocupar com a música, sabe? É tempo de buscar ao Senhor enquanto se pode achá-lo, sabe? É tempo de adorá-lo. Nada te separa do amor de Deus, sabe? Eu estava ali e eu dei uma olhada assim, caraca, nada nos separa do amor de Deus, sabe? Por mais que você não sinta nada, pare de achar que a presença de Deus é sentimento, sabe? Vai além disso. Quando você sente algo, é a manifestação da presença de Deus, mas isso não define a presença de Deus. E quando eu estava vendo essa questão do reflexo da glória, e eu fui procurar os originais, né? Que eu sempre quis falar isso, o original, mas não vai rolar hoje não, que eu devia ter estudado um pouco mais. Mas tipo, quando eu falo assim que reflete algo, é como se eu estivesse dizendo que é uma resposta, sabe? Quando eu estou refletindo algo, por exemplo, essas luzes, elas estão refletindo a energia que ela está recebendo ali, está refletindo em luz, certo? E da mesma forma, tudo que quem a gente é hoje, é reflexo do que a gente viveu na nossa vida. Existe uma matéria, a primeira matéria da Escola Alcance, que é a escola de missões urbanas lá da base onde eu sirvo. E é a primeira matéria, sabe? A primeira semana é só ela, prumo divino. E é para matar todo mundo ali, que é para poder... Se entende primeiro, para depois você entender Deus, para depois você saber o que você tem que fazer. Eu resumo o mês da Escola Alcance nisso. Você se entende. Você entende Deus, depois você entende o que você tem que fazer. E nesse prumo divino é muito nítido, sabe? O porquê de alguns traumas que a gente tem, o porquê de alguns medos que a gente tem, sabe? Eu acho muito engraçado que tem uns adolescentes, né, que a gente vai conversar e fala assim: eu não quero namorar não, porque eu não quero casar, porque isso é besteira, ou então eu sei que eu não vou casar mesmo, eu sei que eu nunca vou ser feliz. E eu olho assim, eu fico, menino, 13 anos, 14 anos, 17 anos falando um negócio desse. Tem nem vivência ainda e fica sofrendo já, achando que o mundo acabou. Acho tão engraçado isso, sabe? Mas eu vejo que o Senhor tem tocado, sabe,
Gente, eu vou falar essa palavra, eu sei que é uma pessoa que vai rir. Eu sei que o Senhor tem tocado nessa geração. E eu amo muito essa geração, sabe? E eu creio que o Senhor, Ele veio para trazer luz a todas as nossas áreas, sabe? Uma coisa que o Senhor tem falado muito ao meu coração nos últimos tempos. Thaís, eu não quero só vocês dentro da igreja. Eu quero vocês nas áreas da sociedade. Eu quero vocês em todos os lugares. Sabe? Ele quer tocar todas as áreas da sua vida. Ele quer tocar você aqui na igreja. Ele quer tocar você lá na escola. Ele quer tocar você no seu trabalho. Ele quer tocar você em todos os lugares. Ele quer que você seja transformado de glória em glória em todos os lugares. Sabe? Que você tenha uma mudança de mente em tudo aquilo que você pensa, em tudo aquilo que você acha que sabe. Ele quer transformar isso e deixar isso mais parecido com Ele. E pra gente ter noção o quanto que tudo que a gente faz é reflexo do que a gente já viveu na Terra, tem uma criança, só tem uma criança, né, lá no abrigo, que é o Wesley. E eu vejo isso muito forte nele, que ele é o reflexo do que a gente faz com ele. Hoje em dia, tudo é não. Wesley, para com isso. Wesley, para não. Wesley, você não pode fazer isso. Pode não. Tudo é não. Porque de tanto ele ouvir não, é tudo isso assim. Wesley, vai comer. Comer não. E eu fico assim, meu Deus do céu, esse menino tem que parar com isso. E depois que ele foi para a escola, ficou muito mais forte isso. Porque ele chegou na base com as arrumações de dar a língua pra gente. De fazer nananana. Eu, por que ele está aprendendo isso? E vendo, olhando para ele, eu percebo como que a gente tem mania de refletir aquilo que a gente vê. Que a gente tem mania de ficar parecido com aquilo que a gente está próximo. Já ouvi aquele ditado que diz: me diga com quem tu andas, que eu te direi quem és. Né? É bem isso. Eu sou uma pessoa que quando eu tô muito próximo de alguém, por exemplo, a Jay chegou há pouco tempo, né? É a noiva do Sérgio. E é incrível como, se eu fico muito tempo perto de uma pessoa que fala tipo, com sotaque, eu acabo pegando algumas coisas. Então, de vez em quando eu tô falando com ela, eu bate, barbaridade. Porque é costume, sabe? Às vezes você nem percebe que de tanto você caminhar próximo de alguém, de tanto você assistir alguma coisa, você acaba se tornando parecido com isso. E é isso que a Bíblia fala, sabe? Que se a gente permanece com Deus, a gente vai acabar se tornando parecido com Ele. Eu vou falar um pouco disso mais pra frente. Só que, o que foi que aconteceu na nossa vida? Você já parou pra pensar tudo que já aconteceu na sua vida até hoje? Quais são as marcas que você ainda carrega da sua infância? Quais são as marcas que você ainda carrega de um relacionamento que não deu certo? Quais são as marcas que você ainda carrega de alguma coisa que aconteceu, seja ela boa ou ruim? Você já parou para pensar o quanto isso ainda te afeta hoje? Quanto isso te mudou? Eu busco muito nos meus relacionamentos com os meus amigos, né? Ver isso, porque eu já fui muito machucada. E como eu sou uma pessoa que o inimigo, ele tentou colocar a minha base como rejeição, eu tenho muita... Com certeza eu já cresci bastante nisso, mas eu tinha uma grande dificuldade com a carência, né? Então eu precisava estar perto dos meus amigos o tempo todo, eu precisava fazer algo para estar perto de alguém, porque eu me sentia só, eu me sentia rejeitada, né? E por muitas vezes eu acabei fazendo coisas para as pessoas só para ter a atenção delas. E daí, isso não é nada bom. Por quê? Porque eu estava usando marcas do meu passado que definiam o que eu estava fazendo no presente. Eu lembrei agora de uma coisa que aconteceu há um tempo atrás aqui na igreja, que a gente estava cantando aquela música do Livres, né? Eu vou construir minha vida em ti. E Deus falou muito forte comigo. Brian, tá gravando? Essa parte eu vou precisar que tu goste. Deus falou muito forte comigo, porque quando eu cheguei na igreja, né? Vocês sabem que eu era
de outra igreja. E eu percebi. Diferente do que tu já viveu em qualquer outro lugar. Sabe? Se você carrega marcas do seu passado, de alguma coisa que alguém fez com você, faça como a canção que a gente cantou. Não é sobre nós, é sobre Ele. Se a gente parar e ficar olhando pra gente, a gente vai fazer nada. Se a gente ficar olhando pro que aconteceu, se a gente ficar olhando pro quanto que a gente é pecador, pro quanto que a gente é incapaz, a gente não vai fazer nada. Sabe, eu pedi pra ele cortar por temor, tipo, por respeito, sabe, por honra. Sabe, não é porque eu tô ferido, não, cara. Mas vamos ser sábio, né? É recente ainda. É recente, pra mim é recente ainda, sabe? Então é preciso a gente agir com sabedoria também. Sabe, não haja por feridas passadas, mas haja também com sabedoria. Sabe, o Senhor me pede para andar sabiamente, é isso que eu vou fazer. E sobre essa questão, né, da gente não refletir mais as coisas do passado. No começo, em Gênesis 1:26, muitas pessoas conhecem, se você quiser abrir, você é livre, senão amém também. Em Gênesis 1:26, diz assim: então disse, façamos o ser humano a nossa imagem, e ele será semelhante a nós. Só até aí. Quando eu entendi esse façamos, acho que eu passei meia hora assim, no chão, assim, chorando, sabe? Porque ele não falou, eu vou fazer. Ele falou, façamos. E eu achei isso lindo demais. Porque quando ele disse assim, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. Ele não estava falando só dele, ele estava falando do Filho e também do Espírito. Façamos. Ou ele ia chamar quem para fazer cópia dele? Se os três são um. Sabe? E eu meditando sobre isso, eu percebi que existia um plano original. E o plano original era o quê? A gente refletir a Deus. Desde o início, o plano era esse. Que a gente fosse como o Senhor. Só que foi o que aconteceu? Veio o pecado. Nós fomos enganados. Adão e Eva foram enganados. Eles esqueceram que eles já eram como Deus. Eles já eram. Mas sabe qual o maior erro? É porque Lúcifer, ele queria ser mais do que Deus. Todo mundo aqui sabe disso. Só que o que ele não entendeu é que ele não dá conta. E eu meditando sobre isso, eu lembrei do Setembro Amarelo e tudo mais, a questão do suicídio. E eu percebendo que o problema é que a gente tem que parar de achar que dá conta. A gente não dá conta. Sabe? A gente não dá conta, a gente já é como Ele. Ele já nos fez sua imagem e semelhança. Nós estamos caminhando cada vez mais para se tornar parecidos com Ele, porque o pecado veio e tirou aquilo, sabe? Mas graças a Jesus nós estamos voltando ao plano original. A nossa origem é o nosso destino. E a nossa origem é ser imagem e semelhança dele. Sabe? Para de achar que você dá conta. Sabe qual é o maior problema do pessoal que está lá fora, dos perdidos? Eles acham que dão conta. Não dá. Você não vai conseguir, você é semelhante a Deus, mas você não é o Criador.
Não veio de você todas as coisas. Sabe? Por mais que a gente tente, a gente não vai conseguir fazer tudo. E aí é que está o segredo da adoração. Porque o que é adoração? Não é música. Adoração é reconhecer quem Deus é. Então, na adoração, quando eu adoro a Deus, reconhecendo Ele em tudo na minha vida, quem Ele é, eu me rendo. Eu falo assim, ó, Deus, você me capacita a fazer isso, porque você é bom. E no lugar de adoração, eu me sinto satisfeita. Eu não preciso dominar tudo, eu não preciso fazer tudo. Por quê? Porque eu não consigo, eu não dou conta. E graças a Deus que eu não dou conta. Porque nós somos criados para ser amados e cuidados por Deus. E a gente fica querendo se emancipar de Deus, querendo sair de perto de Deus, querendo fazer as coisas do nosso jeito. A gente não vai conseguir. É isso, por isso que o pessoal se suicida. Por isso que o pessoal vai atrás de roubar. Por isso que o pessoal mata. Porque não dá conta. Precisa fazer alguma coisa, entra em desespero e faz besteira. Por isso que às vezes a gente peca. Eu consigo, eu sou forte. Que isso, a minha carne não vai me dominar. É? Você sabe que você não consegue. Você sabe que você não é forte. É teimoso. O ser humano é bicho teimoso. E o que eu acho mais incrível de Deus é porque Ele é paciente com os nossos processos. Deus tem sido tão paciente comigo. Aquela música da Fernanda Brum tá me quebrando assim nesses dias, sabe? Deus é paciente comigo. Ele é meu pai, Ele é meu amigo. Você não conhece? Por favor, escute essa música. Deus, Ele é muito paciente com os nossos processos. Quando a gente olha para Ele, a gente pensa assim: caramba, eu tô tão longe, eu tô tão sujo, eu tô tão... Eu sei. Eu tô me sentindo muito assim. Mas Ele é tão paciente, sabe? E Ele nos respeita. Sabe o que a palavra de Deus diz? Que Ele não nos dá nada além do que a gente possa suportar. Por que a gente fica querendo fazer coisa além? Se Deus nos respeita, por que a gente não consegue nos respeitar no nosso tempo? E eu tô falando isso, sabe por quê? Porque às vezes eu olho para os adolescentes e eu fico assim, caraca, como eu queria que eles fizessem tantas coisas. Como eu queria que eles, meu Deus do céu, eles podem fazer tantas coisas. Eles podem orar muito, eles podem ler muita Bíblia, eles podem sair por aí incendiando as escolas deles. E Deus, calma, é no tempo deles. Calma, sabe? Porque quando eu olho para trás, gente, eu não posso voltar a ter 13 anos. Quando eu olho para trás, eu penso tudo aquilo que eu podia ter feito para Jesus. Mas Ele é paciente até hoje comigo. Sabe, eu deveria ter lido muito mais a Bíblia essa semana. Eu deveria ter orado muito mais essa semana. Eu deveria ter confiado muito mais. Só que eu ainda estou aqui. E pela graça de Deus, só a graça de Deus, eu creio que Ele está falando com gente aqui. Porque não é sobre mim, é sobre Ele. E Deus é paciente com você, amém? Ele tem paciência com os seus processos. Ele tem paciência com aquela coisa que você tem dificuldade, que você não consegue vencer hoje. Ele sabe, é isso aí mesmo que você está pensando aí. Você não consegue vencer isso, Ele tem muita paciência com você. Mas não desperdice tempo. Se você sabe que você precisa melhorar, entrega para Ele. Toma uma posição e segue. Toma posição. O que Deus mais tem pedido para a nossa nação esses dias é: tome posição. Não tá não. Tá sim. Já parou para pensar se Jesus andasse nessa terra sem tomar uma posição? Já parou para pensar? O que os mártires teriam vivido se eles não tomassem uma posição? Tome posição. Eu não quero saber qual posição que você vai tomar, mas tome posição. Sabe? Não se anule. Você é importante. Você crê que você é importante?
Ele morreu naquela cruz por você. Você é importante. Você é muito importante para Ele. Em Efésios 1:4. Oh, meu Deus do céu. Abre aí. Pra tu quer colocar ali Efésios 1:4? Achei. Efésios 1:4 diz assim: mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa, que ele derramou sobre nós em meio do seu Filho amado. Eu lendo isso hoje, né? Lembra que a gente tinha um plano original? Lembra que veio o pecado? E aí a gente está meio distante de ser essa semelhança de Deus? Ele falou no Antigo Testamento sobre a nossa origem. E aqui no Novo, ele vai reafirmar que ele não desistiu de nós. Ele não desistiu de fazer com que a gente volte à origem. Eu amei essa parte aqui, gente. Sem teologia em questão, mas eu amei essa parte aqui. Ele nos predestinou para si. E eu lendo sobre isso, caraca, ele nos desejou para si. Não é possível que... Como que eu posso... Já parou para pensar, o cara criou o céu, as estrelas, tudo que existe, todos os animais, tudo. Ele criou tudo. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Senhor, Ele é o Rei, Ele é aquele que era, que é e que há de vir. E desde a eternidade Ele está sonhando com você e comigo. Desde a eternidade, cara. A Bíblia está falando, mesmo antes de criar o mundo, Ele nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dEle. Você não foi feito para permanecer como você está. Você foi feito para ser santo e sem culpa diante dEle. Thaís, como que isso vai acontecer? Por meio de Cristo Jesus. Thaís, volta para o tema. Cara, se você quer ser santo sem culpa, olha para Jesus. Reflete o que Ele é. Quem é Jesus hoje? O Rei dos Reis. Santo. Puro. Lindo, maravilhoso. É isso que você tem que buscar. Sabe por quê? Porque Jesus, Ele é a expressão exata do Pai. Hebreus 1:3 vai dizer isso. Ele é a expressão exata de Deus. Se você quer refletir a Cristo, você tem que entender que você não vai estar refletindo apenas Ele. Você vai ser a expressão exata de Deus. Você vai voltar à sua origem. Isso é muito legal. Isso é muito lindo. Do seu jeito, da sua personalidade, Deus vai usar para tocar as áreas dessa sociedade. Você não foi chamado para ser qualquer um. Você não foi chamado para estar no meio da multidão. Você foi chamado para recostar a sua cabeça no peito de Jesus e ouvir o que o coração dele está dizendo. O que o coração de Jesus tem dito esses dias para vocês? Qual foi a última coisa que você ouviu Jesus falar para você? Quando foi a última vez que você se encontrou com Ele? Nós ainda temos fome? Se Ele voltasse hoje, nós ainda temos fome? Nós ainda temos sede? Eu escuto essa frase constantemente e eu amo ela. O Evangelho ainda te empolga? Cristo Jesus. O que ouvir esse nome faz com você? Jesus Cristo. Que efeito tem esse nome na sua vida? Que efeito tem? É só um nome de domingo?
Ou é alguém que você vê, é um nome que você escuta e você fica logo, uou, eu preciso ser mais parecida com ele. Que efeito Jesus tem feito na sua vida? O quanto Jesus tem de você? O quanto Ele está podendo refletir a glória dEle na tua vida hoje? Cara, não é sobre o quanto você tem de Jesus, é o quanto Ele tem de você. O quanto Jesus tem de você, geração AD. O quanto Jesus tem de você. O quanto Jesus tem de vocês na sala de aula. O quanto Jesus tem de vocês no seu trabalho, na sua faculdade. Quanto que Jesus tem de vocês? Uma oração rápida antes de começar a prova. Uma oração rápida antes de quase bater o carro em algum lugar. Quanto que Ele tem de nós? Sabe, eu olho para algumas coisas que acontecem na minha vida e eu fico, Deus, eu não posso ser assim. Eu sei que você respeita os meus processos, eu também estou tentando respeitar, mas eu não posso ser assim. Como que eu ainda tenho tanto orgulho nessa área? De verdade, o quanto os espinhos que ainda tem dentro de você te incomoda. Sabe, o quanto aquela última mentira que a gente contou nos incomoda. Será que a gente deu tudo que a gente tinha aqui no momento de adoração? A gente deu tudo? De verdade, você pode olhar para você e você pode falar assim, cara, quando eles estavam tocando aqui, eu dei tudo de mim. E se Jesus voltasse hoje, eu ia satisfeito porque eu adorei como se fosse a última vez. Será que a gente pode dizer isso? Será que a gente pode realmente falar isso? A gente não precisa mais se esconder. Não adianta se esconder. O véu foi rasgado. Ele está aqui. Não adianta se esconder. Pare de se esconder. Romanos 8 vai dizer o quê? Que nada te separa do amor de Deus. Amém? Nada te separa. Aquilo que é, que há por vir não pode te separar do amor de Deus. O que fizeram com você não te separa do amor de Deus. O que você fez não te separa do amor de Deus. Sabe o que a gente precisa fazer? A gente precisa ser como Isaías. Ele foi lá, viu a glória do Senhor. Meu Deus, ai de mim, que sou um homem impuro e habito no meio de homens de lábios impuros. Ele saiu da presença? Não. Ele apenas reconheceu quem ele era. Foi o que o Senhor fez? Purificou ele. Permaneça na presença. Ainda que você não entenda. Ainda que você não conseguiu vencer aquele pecado. Ainda que você não conseguiu vencer aquilo que aconteceu. Ainda que você não conseguiu liberar perdão. Permaneça na presença. Permaneça na presença porque Ele vai te mudar. A palavra de Deus nos garante isso. Em Tiago 4:8 diz: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vós. Gente, quantos concordam que Deus é santo? Amém? Fala para a pessoa que está do teu lado: Deus é santo. Fala mais forte: Deus é santo. Tem como pecado e a santidade se misturar? Não. Então se você permanece, querido, você acha que as coisas que aconteceram contigo vão permanecer? Você realmente acha que isso vai permanecer? Não vai. Se você permanecer, a escuridão vai ter que sair, o pecado vai ter que sair, o medo vai ter que sair, porque Ele é santo. E quanto mais nós nos aproximamos dEle, mais nos tornamos parecidos com Ele. Não é isso que fala 1 João 4, versículo 17? Que se a gente permanece no amor,
Esse amor aperfeiçoado em nós. E quando chegar aquele grande dia, a gente vai saber que andou na terra como Jesus andou. Nós refletimos a sua glória e a sua majestade como Ele fez. Permanece na presença. Não importa se o espelho está sujo. Ele vai vir com a água purificadora e vai limpar o espelho. E aí você vai poder refletir bem direitinho quem Ele é. Não tenha pressa, não tenha medo. Ser filho é a melhor coisa que existe. Voltando àquele assunto de que a gente não dá conta. Nós nascemos para ser filho. Certo? O que foi que o apóstolo Paulo falou aqui? Ele nos predestinou para si, como filhos, por meio de Jesus. Deus sempre soube que isso ia acontecer. Ele queria que isso acontecesse, que nos tornássemos filhos. O Senhor está pedindo nessa noite para a gente se tornar mais dependente dEle. Você consegue se tornar mais dependente do Senhor? Abrir mão da sua vontade, abrir mão do seu eu. É legal quando eu estou falando, eu lembro das coisas. Aconteceu um negócio essa semana e como a gente sabe, né? Parece que política, pá, meu Deus, explodiu aí tudo. E uma pessoa veio conversar comigo e começou a falar sobre meu posicionamento. E a gente não tinha feito nada, do nada recebeu uma mensagem. Tá bom, tava quieta na minha aqui. E aí, num determinado momento, a pessoa foi um pouco além, entendeu? Eu me senti um pouco ofendida. E aí eu conversando com um amigo meu, aconteceu tal coisa. Confesso que no fundo eu fiquei um pouco ofendida. Aí ele, que bom, isso revelou o quanto você ainda precisa morrer. Aí eu, é verdade, morto não se ofende. Ele, na verdade, morto não sente nada. Aí eu, então, né? Então, a necessidade que a gente tem de afirmação, às vezes, é muito grande. A gente precisa morrer para nós mesmos. Sabe, uma coisa que eu oro muito a Deus, toda vez que eu vou ministrar. Deus, faz eles esquecer meu nome. Eu estava orando isso hoje de tarde. Pai, por favor, faz com que eles esqueçam o meu nome, mas que eles saiam famintos pela tua presença. Sabe, João Batista falou, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Ele não falou é bom, ele não falou é legalzinho, ele não falou tô dando conselho, ele falou é necessário. Se você ama a Deus, se você diz que ama a Deus, é necessário que você morra para que Ele viva. Já estou crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Quanto de Cristo está vivo em você hoje? Você ainda consegue fazer aquilo que você sabe que é errado em paz? Se você sabe que aquilo é errado e você consegue fazer isso em paz, você está precisando morrer. De verdade. Vamos parar de perder tempo. A criação aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. A criação aguarda ansiosamente para que nós possamos refletir a glória de Deus. Será que a gente tem o desejo de que isso aconteça? Ou a gente está feliz em só esquentar banco de igreja? De verdade, quando Deus me tocou com isso de eu não quero você apenas dentro da igreja. Como? Vocês já pararam para ler os 10 mandamentos? Os 10 mandamentos é mais sobre o nosso caráter que qualquer outra coisa. O xererê, o chei dos 10 mandamentos é a gente se alinhar com o caráter de Deus. Quer refletir a Cristo? Comece a buscar um caráter aprovado pelo Senhor. Pare de buscar mover. Pare de buscar mover. Busque o dono do mover.
de verdade, eu não me satisfaço quando eu caio no chão ou eu começo a pirar na presença do Senhor. Não é porque eu estou fazendo isso, sabe? É o que Ele está fazendo em mim. É o que Ele está fazendo em mim. Eu lembro que no 12 horas de adoração que aconteceu lá na base, eu sabia que Ele ia vir de uma forma muito doida. Eu não sabia que horas Ele ia... Mentira, eu sabia que horas Ele ia fazer isso. Eu sabia que Ele ia fazer isso do pôr do sol. E eu passei o dia com expectativa. Ele vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem. Thaís, Ele não estava lá, gente, Ele estava. Mas a manifestação da presença dEle, certo? Vamos ser um pouco... Vamos entender o que eu estou tentando dizer aqui. E quando Ele veio e Ele falou aquilo que eu sabia que Ele ia falar, comecei a gritar no chão, sabe? E eu gritei muito, fiquei rouca. E naquela hora Ele só estava falando assim: solta as mentiras que tu engoliu a semana inteira. Solta essas mentiras que você engoliu a semana inteira. Isso não foi eu que coloquei em você. Isso não foi eu que estabeleci na sua vida. E sabe quando você se machuca e a ferida fica ardendo? Meu coração estava desse jeito. Estava ardendo depois, porque eu sabia que Ele teve que abrir e arrancar tudo aquilo para poder fazer tudo de novo. A gente precisa andar com entendimento de que é Ele em nós. E se isso não te constrange, meu amigo, minha amiga, vamos orar mais. Eu lembro de uma menina da Rosalina, que foi muito incrível. 2 semanas atrás, ela estava muito mal comportada no projeto. E eu chamei ela para conversar. E eu, cara, para de ficar mal comportada para ganhar atenção. Porque eu sabia que ela estava fazendo isso para ganhar atenção. Para, tu não vai conseguir a atenção correta desse jeito. Ela, tia, é porque eu queria que meu pai me amasse. Eu queria que minha madrasta me amasse. A minha mãe morreu quando eu era mais nova, num acidente de carro. Eu só queria amor, só queria atenção. Aí eu comecei a falar para ela que não era desse jeito, que ela não ia se sentir amada desse jeito, e que Deus amava ela. E no final eu falei assim: vamos fazer um acordo? Você vai, até a próxima vez que eu vim, você vai acordar todos os dias de manhã, e você vai, tudo que você fizer, você vai falar assim: o que Deus gostaria que eu fizesse com isso? Acordou? O que Deus gostaria? Você foi para a escola? O que Deus gostaria que eu fizesse? Está na sala de aula? O que Deus gostaria que eu fizesse? Meu povo. Na semana seguinte, a gente teve um seminário lá na missão, e a gente só foi na outra semana. E na primeira quarta-feira eu não pude ir. Mas aí quando foi na quinta, uma das obreiras chegou para mim. E não é que ela fez isso. A obreira chegou para mim: ei, a menina chegou, pediu para te falar que ela realmente fez aquilo que tu falou. Todos os dias ela acordava e ela falava o que Deus quer que eu faça. E ela disse que se comportou na escola, que ganhou um 10 do pai dela e que estava muito bem. Eu olhei para aquilo ali e eu, gente, quero ser como criança. Ela realmente acreditou nisso e viveu isso. E foi altamente abençoada por Deus. E por que quando a gente lê isso, se aproximem de Deus e Ele se aproximará de vós, ou se aproximem de Deus com a face descoberta? Por que a gente não tem coragem de fazer isso? Sabe? Ela conseguiu aquilo que ela queria, ela foi abençoada, porque ela simplesmente obedeceu. Jesus só quer que a gente obedeça a Ele. Sabe? É simples. O Evangelho é simples. A gente é que complica. É só se posicionar. Se posicione. Faça o que Jesus está mandando você fazer. Faça o que Ele está pedindo para você fazer, para você ver o que vai acontecer. Veja como você não vai ser abençoado. Sabe por que o lugar de adoração é um lugar de satisfação? Porque quando eu reconheço quem Ele é, eu me torno mais parecida com Ele. Eu me encho da presença dEle. E eu me sinto no lugar onde eu fui formada para estar. Lugar onde eu sou amada. Só Tu és santo, Senhor. Tu és digno de todo louvor, de toda adoração. Caramba, Ele é o digno de todo louvor e adoração. Me ama. Me escolheu.
me separou para Ele. Sabe, eu costumo dizer para o projeto de adolescentes que eu tenho lá no bairro do Janguru Sul, foi o primeiro tema que a gente falou, né? Você só vai se satisfazer adorando a Deus. Tá carente? Quer atenção? Vai adorar. E quando você reconhece quem Deus é, você vai reconhecer o que Ele fez na sua vida. E você vai perceber o quão amado você é. E isso, ninguém pode te tirar. Ninguém pode te tirar disso. Para de perder tempo, gente. É isso que eu vou falar agora, eu estou falando primeiramente para mim. Para de perder tempo. Para de dar prioridade para o que não é para dar prioridade. Se satisfaça como filho. Você não foi feito para ser criador ou aquele que está na frente de tudo. O seu Deus se responsabiliza por você. Se aquiete. Quieta teu facho, como diz no bom nordestino. Você não precisa dar conta de tudo. Eu lembro que teve um domingo aqui. Foi um domingo do dia dos pais. Dos pais. Que Deus me quebrou aqui nesse culto. Você não precisa ser forte o tempo inteiro. Eu chorei do início. Na verdade, eu chorei do ônibus que eu peguei lá na base até o final do culto. Você não precisa ser forte o tempo inteiro. O que o pai está fazendo agora? Faça. Não dá. Ele não vai te dar uma carga maior do que você possa suportar. Não vai dar. Você que às vezes quer pegar essa carga e depois fica reclamando. Mas ele não está querendo te dar essa carga maior do que você pode suportar. Você não precisa levar. Entenda o sentido que eu estou falando. Você não precisa levar a sua família nas suas costas, no sentido de tudo que acontecer de ruim, a culpa é sua. Não é sua. Calma. Deus respeita seus processos. A culpa não é sua. Para de achar que a culpa é sua de tudo que acontece nessa terra, que ninguém te ama, que ninguém te quer. A expressão exata de Deus morreu na cruz para te dar vida. E Ele te chama para ser parecido com Ele. Ele só te chama para ser parecido com Ele. Ele não desistiu, gente. Sabe quando eu penso nisso? Ser reflexo de Cristo? É muito amor, muita graça e muita misericórdia. Porque Ele não desistiu. Ele sabia. Ele sabe que a gente pode escolher coisas que não vão agradar a Ele. Mas Ele não desiste de nós. Isso não constrange nosso coração? Ele não desiste de nós. Ele não desiste de você. Ele não desistiu. Ele sabe que vai dar certo. Salmo 139, se não me engano, fala que Ele escreveu a sua vida. Nós temos fome e sede para descobrir o que está escrito nesse livro. Quantos têm fome e sede para descobrir o que está escrito nesse livro? Você quer descobrir o que Ele escreveu para você desde a eternidade? Do mais novo ao mais velho, ainda dá tempo de viver cada linha, cada palavra, cada letra do que Ele escreveu. Você tem um propósito. Não pare. Não desanime. Não é aquilo que você pode fazer. Se renda a Ele. Por favor, se renda a Ele. Como assim, Thaís? Fala para Ele aquilo que é difícil para tu segurar. Fala para Ele o que é difícil para você deixar. Deus, eu sou totalmente dependente daquela amiga, daquela escola. Eu sei que ela é uma alta má influência na minha vida. Mas eu não consigo deixar ela. Confesse para Ele. Diga para Ele que não dá. Eu falei para Jesus esses dias. Estava acontecendo um negócio, Deus, não dá. Eu não consigo parar sozinha. Me ajuda. Ainda estou tentando entender o que Ele está fazendo, mas é que quando Ele vem com uma bênção muito grande, a gente fica assim duvidando, sabe? Mas amém, Deus sabe todas as coisas. Queria que você ficasse de pé.
Queria orar por você. Por favor, de todas as coisas que eu poderia pedir para você lembrar dessa noite, o que eu mais desejo é que você se lembre que você é amado. Você se lembre que Ele não desistiu de você. Ele não desistiu de você. Ele ainda te quer, sabe? Ele ainda te deseja. Mesmo quando a gente não deseja Ele, Ele ainda nos deseja. Eu sei que às vezes é difícil desejar o Senhor, ter vontade de buscar Ele, sabe? Mas Ele não desiste, Ele não para de te desejar. A gente precisa entender a nossa identidade para a gente poder refletir. Não é sobre nós, sabe? É sobre Ele. É tudo sobre Ele, é tudo para Ele. Eu gostaria que você pensasse algo agora, que você sabe que não é do agrado do coração de Deus. Seja uma amizade, seja um relacionamento, seja algum plano futuro, seja alguma coisa que você ainda guarda do seu passado, alguma coisa que você sabe que está afetando a sua vida, que está deixando o espelho sujo, que você precisa que Jesus venha e limpe o espelho para que Ele possa se ver em você. Para que Ele possa se ver em você, sabe? Ele quer se ver em você. É o desejo do coração dele se ver em você. Então pensa nisso agora que está sujando o espelho. Pensa nisso agora que está deixando o espelho sujinho. Eu gostaria de pedir que você abrisse a sua boca e confessasse isso a Ele e falasse: Jesus, isso aqui é muito difícil para mim ainda. Jesus, isso aqui para mim ainda dói. Jesus, isso aqui para mim, por conta disso, eu brigo com as pessoas. Por conta que isso aconteceu no passado, eu não confio nas pessoas. Eu não confio que você possa fazer algo bom na minha vida. Sabe? Ele não vai ficar chateado com você, ele não vai ficar com raiva de você. Ele é bom, Ele te deseja. Ele te deseja, desde a eternidade Ele te deseja com Ele. Senhor, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado pela tua fidelidade. Eu te peço perdão, Senhor, porque muitas vezes eu não confio no Senhor. Eu não confio que o Senhor possa fazer algo bom para mim, Senhor. Não porque você não é bom, não porque você não possa fazer, mas é porque às vezes eu me acho indigna demais, suja demais, imperfeita demais. Mas o Senhor não olha para essas coisas, porque o Senhor sabe o que o Senhor deseja para mim. O Senhor sabe o que o Senhor planejou para mim desde a eternidade. Então, Senhor, Espírito Santo, pega na minha mão e me leva a essas águas mais profundas, a conhecer o coração de Deus. A conhecer o coração de Deus. Pai, em nome de Jesus, constrange, Espírito Santo, vai falando agora. Toca no coração de cada um que está aqui e revela para eles a mancha que ainda tem no espelho, aquilo que o Senhor precisa limpar, que o Senhor quer limpar nessa noite, em nome de Jesus. Fique à vontade, se você quer vir aqui para frente, se você quiser ficar aí no seu canto, se você quiser vir aqui deitar no altar e ficar aqui, entregar isso para Ele, você é livre para fazer isso, em nome de Jesus. Às vezes a gente precisa dar um ato para Ele de demonstração. Então, se você sente a necessidade de vir, você é livre, você pode ficar à vontade para fazer isso em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, vem com as tuas águas, vem limpar, Deus, o nosso coração. A tua palavra fala que bem-aventurados, Senhor, os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então levanta uma geração, Deus, que anseia ter o coração limpo e purificado pelo Senhor, para poder te
Ti, Pai.